Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 4. Porque olha o seguinte, programações avivadas têm igrejas melhores, pastores melhores do que nós. Nós não somos a igreja franquia, onde tem vários lugares e aí vão replicando também, onde se busca personalidades e apoiam nessas personalidades e vão no caminho que eles estão trilhando. Então nós somos verdadeiramente uma igreja que ama células, que ama fazer discípulos, amamos ganhar almas. E esses 3 dias foram dias, para mim, principalmente, de confirmação, não é isso? E eu quero ser muito sincero para você nessa palavra de hoje, em dizer assim, olha, se nós queremos, se você tem um interesse em outras coisas, né, nós não somos os pastores para essas outras coisas, né, desses espetáculos todos. Porque o que nós sabemos fazer é isso e nós vamos fazer isso para a glória de Deus, formar líderes, formar discípulos. E para entendermos isso, nós vamos para Provérbios 4, verso 23. Ele diz que na caminhada da nossa vida tem algo que é fundamental, que é importante para todos nós. Ele diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E ele diz o motivo pelo qual nós devemos guardar o coração. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, todos temos que entender aqui que sermos uma igreja em células não fala sobre multiplicação somente, sobre multidão de pessoas. Mas o ponto principal de tudo isso é o coração. É nós estarmos sintonizados com Deus, conectados a nossa vida constantemente com Deus. Porque Jesus disse, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, João 15, que ele disse que tem algo que é fundamental para cada um de nós. Olha aí a sua Bíblia, João 15. E se você quiser, você pode pegar uma caneta, anotar quantas vezes aparece em João 15 a palavra permanecer. E sabe quantas vezes nós podemos ver aí? 12 vezes. Versículo 4, João 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 4 vezes já. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora vai para o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora vai para o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que fades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Aí ele diz, a fim de que tudo, diga tudo, quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então aqui está claro que vivermos uma igreja
de ganhar almas, de células, não é tão somente sobre multiplicação, não é sobre multidão, não é sobre reconhecimento das pessoas, mas é sobre intimidade. Permanecer é intimidade, é sobre viver uma vida sem perder o coração. Andar na vida cristã com obstáculos, com desafios, porém você permanecer ali. Eu sei que tenho crido, eu sei que Ele é o meu Deus, eu amo meu Deus e meu Deus me ama. Então a estratégia de crescimento é bom. Abrir casas de paz aqui, querido, é o maior desejo que nós temos. Tudo isso é lindo, é maravilhoso. Mas ter uma visão de Deus, ter uma visão, essa visão celular é sobre o coração, o meu coração, o seu coração conectado com o coração de Deus. É andarmos diariamente com essa mentalidade. Então nós devemos fazer o quê? Fazer um voto, talvez até mesmo hoje, e dizer, olha Senhor, nós não queremos as multidões somente, nós não queremos ver multiplicações somente, mas que Deus não nos deixe perder o nosso coração. Que na caminhada da nossa vida, e tudo que se deve guardar. Pastor, olha, eu já estou há 20 anos na igreja. Eu estou desde que a igreja ela surgiu aqui. Olha, pastor, eu estou há muitos anos, já passamos por tanta dificuldade e adversidade. Querido, guarde o que eu vou te dizer. Aconteça o que acontecer, não perca o seu coração. Não deixe o seu coração se perder pelas vaidades, pelo crescimento, pelo avanço, pelo orgulho. Porque é fácil a gente começar do zero, é fácil a gente começar de baixo, é fácil quando a gente começa engateando, mas depois parece que algo toma conta de nós e nós vamos perdendo aquilo que é mais importante na nossa jornada de vida, estarmos conectados com os céus. Aí às vezes a gente começa algo na nossa vida, daqui a pouco a gente está fazendo escolhas. Não, eu vou escolher, eu escolho uma quarta, eu escolho um domingo, eu escolho uma quinta, eu escolho um congresso. Eu vou fazendo opções na minha caminhada de vida. E ele disse, olha, cuidado, ande, mas não perca o seu coração. A segunda coisa é que uma coisa só é necessária também na nossa caminhada de vida. Porque se tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. Eu queria ir com você a Êxodo 4. Quando Deus ele vai falar com Moisés. E no versículo 6 do capítulo 4 de Êxodo, Deus mesmo, ele conversando com Moisés, olha o que ele diz aqui. Ele diz a Moisés, olha, põe a mão no seu coração. Ele pôs a mão no coração. E Moisés vai e mostra a Deus a mão. E a mão está o quê? Leprosa. Aí Deus, ele de novo, ele diz, agora pega essa mão leprosa e coloque de novo no coração. Coloque no peito de novo. E quando ele tira pela segunda vez, a mão está boa. Aí nós ficamos pensando, o que é que o Senhor está querendo dizer para ele, para mim, para você? Ele está dizendo o seguinte, nada, absolutamente nada do que a sua mão venha me oferecer será mais precioso do que o seu coração. Se você disser, olha, eu vou ganhar muita gente, eu vou abrir muitas casas de paz, tudo que você fizer, não tem nada mais precioso para Deus do que o meu e o seu coração. Você pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor pastor. Você pode ser o que for, mas Deus, ele olha, é o coração de cada um de nós. Então Deus aqui ele estava dizendo, olha, eu preciso de um coração e depois eu preciso das mãos.
Porque nós vamos dizer assim, olha, agora nós vamos trabalhar, nós vamos avançar, nós vamos ganhar alma. E Deus diz, epa, espera aí. Primeiro, intimidade. Primeiro, lugar secreto. Primeiro, conectado com Deus. Para depois que a sua mão puder alcançar. Amém? Era assim que vivia a igreja primitiva. Era o coração. Eles não tinham apego a nada. Que o irmão precisava, o outro estava estendendo a mão, estava indo, alcançando. Mas disse que o coração deles era um só. Um só. E por causa dessa conexão do coração, diz que o Senhor acrescentava cada dia a igreja. Porque elas tinham um coração. Então, primeiro é o seu coração. Primeiro é a sua intimidade com Deus. Depois o que você faz, amém? Para Deus. Terceiro, por que é que eu tenho que guardar o meu coração? Para não se tornar superficial, artificial. O que é um ministério artificial? O que são uma célula artificial? O que é um membro, um líder artificial? Ele se enfeita, ele fica bonito, mas não cresce, não avança. Uma planta artificial é assim. Você deixa ela toda bonitinha, enfeitadinha, bota brilho nela, mas é incapaz de produzir outras plantas. Muitas das vezes o que acontece nas nossas igrejas é isso. Nós somos artificiais, superficiais. Às vezes nós somos zelosos com tantas coisas, irmãos. Muitas das vezes nos colocamos como protetores de coisas. E nessa caminhada, às vezes a gente não vê, não percebe que estamos nos tornando superficiais. Você já viu dizendo assim, olha, a taça do mundo de futebol do 1970 foi roubada e eles fizeram o quê? Uma réplica. Não sei quantos ouviram isso. Uma réplica. O que é uma réplica? É algo que não é verdadeiro e é parecidíssimo. Os jogadores hoje de futebol, quando eles ganham a Copa do Mundo, então eles fazem o quê? Réplicas. Cada um deles tem na sua casa uma réplica daquela taça do final da Copa do Mundo. Mas não é oficial. Então nós também, muitas das vezes, podemos ser zelosos e não percebemos isso. Que na verdade o que Deus quer não é que nós vamos abrir células, vamos abrir nas nossas casas. Não, não é só isso. Não é se tornar réplica porque outros fazem. Mas é sermos verdadeiros, fazer porque essa chama arde dentro de mim. Fazer porque, olha, faz como Raquel disse, dai-me filhos, senão eu morro. É disso que nós estamos falando, porque senão seremos réplicas de um ministério, réplicas de pessoas, e Deus quer que você seja quem você é, que aquilo que Deus quer gerar seja através do seu coração, que você ganhe almas, não é ganhar para mostrar ao pastor, não é para mostrar às pessoas, mas fazer porque você está conectado com os céus e você sente que o que Deus quer da tua vida é isso. Amém? Nós podemos seguir, sim, o DNA da Central de Belo Horizonte. Podemos seguir à risca todos os manuais de aplicações das células.
Mas deixa eu dizer uma coisa à igreja. O negócio de Deus com você, comigo, com esta casa, é individual. É você que vai ter que ir para o teu quarto e orar. É você que vai ter que ter conexão com os céus. É você que vai ter que estudar, buscar aquilo que Deus quer para a tua vida. Não adianta a pessoa impor as mãos, colocar a mão na sua cabeça, falar em línguas, dizer um monte de coisa. Se você não tiver uma intimidade com Deus. Porque toda réplica, ela é parecida com a original, mas é réplica. É possível a gente até desenvolver rituais. É possível a gente desenvolver métodos. É possível a gente desenvolver uma religião, uma denominação. É possível a gente desenvolver as nossas células. Tudo isso é possível e também é possível a gente não desenvolver a nossa fé. Eu estou crescendo em tudo. Mas aí eu pergunto, quando pois vier o Filho do Homem, Jesus perguntou, achará fé na terra? Ou seja, você está vivendo de uma forma que está desenvolvendo a sua fé. Porque eu não sei se você sabe, mas tem na Bíblia. Sem fé, diga sem fé. É impossível agradar a Deus. Pastor, eu canto, eu toco, pastor, eu abro célula, pastor. Sem fé é impossível. Mas eu não estou agradando a Deus abrindo uma casa de paz. Tá, mas é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. Todos nós desejamos um grande avivamento, amém? Mas para que isso aconteça, cada discípulo dentro dessa casa, cada célula mesmo, nós devemos ter a vida de Deus. Cada célula, ela ser plantada através do coração. Estou plantando porque eu amo o que faço. Eu não estou plantando, não estou abrindo a minha célula porque o pastor me observa, porque existe um relatório, tem um supervisor que me supervisiona. Não, eu faço porque isso está no meu DNA. Eu amo ganhar almas. Porque nada do que a gente vem a fazer como igreja para ganhar vidas, todo método de consolidação, que você diz assim, olha, isso vai dar certo. Nada pode ser feito se não for através do coração. A única coisa que pode criar raízes profundas dentro dessa casa, na tua vida, é a sua intimidade com Deus. A única maneira de desenvolvermos um ministério genuíno, verdadeiro, é o nosso coração estar conectado com os céus. É nós termos uma intimidade profunda com Ele. Amém? Porque a Bíblia mesmo, ela diz, abra lá sua Bíblia em Marcos 8, verso 36. Ele diz assim, olha, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta nós termos uma igreja crescente, forte, células fortes, com cristãos fracos na fé? Me diz. É como se nós levantássemos essas casas de paz em cima da areia. Vem o vento e leva. Porque não tem profundidade, não tem alicerce. Então nós precisamos olhar para nós e ver aonde nós vamos colocar as nossas raízes. Da onde vai surgir essas raízes, irmãos? Da nossa intimidade com Deus. Porque se não tivermos intimidade com Deus,
você não vai glorificar a Deus, você não vai ter sede e vontade de Deus. Só quando a gente começa a buscar a Deus, é que tudo começa a mudar. Quem pode ter certeza do que eu vou te dizer, Deus, Ele não quer apenas uma igreja que cresça em número. Esse é um desejo nosso, o desejo de Deus ainda não é esse. Mas o desejo de Deus é uma igreja que cresce em santidade, que cresce em profundidade, que cresce em intimidade. Ter intimidade com o pastor, ter intimidade com o líder é fácil. Mas Deus, Ele quer mudar tudo isso de cada um de nós. Então Ele diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então vamos desenvolver as nossas células, vamos desenvolver as nossas vidas mesmo. Mas o principal, desenvolver a nossa fé. Amém? Para que sejamos fortes. Porque essa casa só poderá ser sustentada, irmãos, pela presença ativa de Jesus na minha e na sua vida. Essa casa só poderá ser sustentada pela presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. A sua casa, ela só vai ser sustentada se tiver Deus, se tiver Jesus Cristo e o Espírito Santo diariamente na sua vida. Tem pessoas hoje que querem que a família se sustente sem Deus, sem profundidade com o Espírito Santo, e com Jesus você não consegue. É necessário essa comunhão, Pai, Filho e Espírito. Eu quero que a igreja entenda. Eu sei que temos um CNPJ, sei que temos um nome de fantasia, sei que nós temos um nome lá do nosso CNPJ, mas nós não somos, irmãos, uma instituição religiosa. Nós somos, irmãos, uma comunidade espiritual, uma entidade espiritualmente conectada com o próprio Cristo. Não adianta nós não estarmos conectados com Ele. Não adianta fazermos nada fora dessa conexão. É fácil abrir uma igreja com CNPJ, é fácil, eu faço um contrato de aluguel, abro uma igreja, mas a nossa conexão é com o Eterno, é com o Todo-Poderoso. A nossa conexão tem que ser constante, diária. Podemos ter os melhores equipamentos, podemos ter um bom templo, mas tudo isso vai ficar com que sejamos famosos nas ruas, famosos no bairro. Mas a grande pergunta é: os céus nos conhecem? A conversa de Satanás com Deus, Deus com Satanás foi: viste o meu servo Jó? O inferno conhece você, os céus conhecem você. Porque o inferno conhecia Jó, ele disse: é claro, o Senhor dá tudo a ele, não falta nada para ele. Ou seja, o inferno sabia tintim por tintim da vida de Jó. E os céus também sabia: ele é meu servo, ele é íntegro, temente a Deus. Porque hoje nós queremos ser conhecidos nas redes sociais. Hoje a gente olha quantos seguidores tem aquela personalidade. Mas é verdade, irmãos, que nós somos chamados para estarmos conectados com os céus.
é vivermos conectados com Cristo. Essa é a nossa maior conexão. E é isso que eu quero hoje que você comece a realizar na sua vida. Dizer, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. De tudo que se deve guardar, eu vou guardar o meu coração. Amém. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.